Bom, pessoal, toda essa perca, ela acontece por... Tá certo. Toda essa perca, pessoal, ela acontece por sedimentos. Esses sedimentos são acontecidos pela água da chuva e acontecem de uma tal forma com que todo o nitrato, com que todo o composto já quebrado por moléculas se percam pela precipitação da chuva e se percam pela infiltração da água que está no solo. Aqui nós vimos também, pessoal, um animal se alimentando do vegetal e alguns cogumelos, ou seja, alguns fungos dos quais estão estabelecidos sobre o solo. O animal, ele também tem uma pequena quantidade também de nitrogênio, uma pequena quantidade de nitrato em seu organismo, visto que nitrato, nitrogênio e carboidrato são essenciais para toda a vida humana e toda a vida existente sobre a Terra. E no composto orgânico animal, que são as fezes, eles têm uma grande quantidade de nitrogênio, são ricos em nitrogênio, visto que não somente os dejetos dos animais, mas também os troncos e as folhas dos vegetais também têm uma rica capacidade de nitrogênio em suas moléculas. E quando o vegetal desse morre e fica sobre o solo, acontece naturalmente por um outro grupo de bactérias a putrefação, ou seja, acontece a decomposição orgânica da matéria. E essa decomposição orgânica da matéria nada mais é do que a eliminação dos gases provenientes de uma alimentação pela vida toda. Ou seja, se um vegetal aí de 30 anos, ele conseguiu absorver 30 toneladas de nitrogênio e 15 toneladas de CO2. Todas essas toneladas absorvidas por esses vegetais, quando eles morrem, eles são novamente liberados à atmosfera. É justamente esta a questão da qual a agroecologia aborda e que todos os ambientalistas abordam, que o desmatamento favorece para o aquecimento global. Porque as árvores e os animais são grandes depósitos de CO2, são grandes depósitos de gases, dos quais ficam em seus corpos por vários anos. Então, quando você desmata uma vasta área de vegetação, você está liberando 30 anos de fixação de CO2 ou 50 anos de fixação de nitrogênio. E esses gases, quando estão voláteis na atmosfera, quando estão na atmosfera, são nocivos aos seres humanos. Visto que eles fazem uma película, ou seja, eles fazem uma grade sobre a crosta terrestre de uma tal forma com que toda a luminosidade proveniente do Sol entre naturalmente pela atmosfera e elas, ao tocar no solo, elas se radificam, voltando novamente para a atmosfera. E quando acontece essa volta natural, é que a gente tem o nosso ambiente arejado, a gente tem o nosso ambiente numa temperatura amena. Mas pela excessiva quantidade de gases existentes na atmosfera, quando entra a luminosidade solar, quando entra a irradiação solar, a radiação solar entra, ao bater e tocar no solo e voltar novamente para a atmosfera, elas encontram esses gases, e esses gases prendem toda a radiação solar existente dentro da atmosfera, causando um aquecimento, dando ao nosso planeta um aquecimento maior. Mas esses fungos e essas fezes, como urina de animais e tecidos de animais, eles são decompositados por esses fungos. E esses fungos, eles fazem a fixação do nitrogênio também no solo, visto que todo composto orgânico estando presente no solo, ele aumenta a proliferação de bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, todo esse composto existente pela decomposição, pelos fungos e pelas bactérias, eles são filtrados e incorporados no solo. E de que maneira que nós, seres humanos, conseguimos fazer
então esse controle nitrogênico do solo. Visto que a chuva, em seu tempo essencial, quando ela cai sobre o solo, ela faz uma fixação. Porém, essa fixação não é tão eficaz e também não é, da maneira necessária para que as nossas lavouras necessitem desse nitrogênio. Não dão a numerologia normal ou a quantidade essencial para o vegetal. É aí onde entra a nossa agroecologia. Se nós sabemos que esses compostos vegetais, esses compostos animais de decomposição, dão ao solo uma grande capacidade de matéria orgânica, de fixação de nitrogênio, é aí onde vai entrar a nossa próxima matéria, da qual nós vamos estudar, que é a compostagem. A compostagem ela é rica em nitrogênio, não somente em nitrogênio, mas em outros minerais, outros templos vitamínicos. E nós podemos fazer esse composto nitrogênico com tudo que nós temos em nossa propriedade. Visto que nós temos uma vasta cultura vegetal, seja ela de soja, seja ela de milho, e nós temos lá logo do lado da nossa cultura uma vasta cultura animal, seja ela de gado, seja ela de cabra, de ovinos, de aves também. Nós podemos fazer a incorporação desta matéria vegetal com a incorporação da matéria animal, fazendo com que os dois se juntem e nós dando a alimentação adequada, que é a umidade adequada, o calor adequado, a luminosidade adequada, nós vamos fazer deste composto rico em minério, rico em nitrogênio, fazendo com que depois se volte às culturas vegetais. Fazendo isso, nós conseguimos aumentar gradativamente. Aí, se a gente conseguir uma porcentagem de 2% de matéria orgânica no solo, nós já estamos falando aí de 8 a 10% de produção de um grande vegetal, seja de cana-de-açúcar, ou seja ele de milho. E esses 10 a 8% numa produção de cana-de-açúcar ou até mesmo uma produção de soja, representativamente, ele é muito bem-vindo pelos proprietários. Mas nós, como profissionais, nós devemos ter essa visão de agroecologia, essa visão de compostagem, essa visão de tudo que for retirado do solo, tudo aquilo que for retirado e do qual nós vamos jogar fora. Primeiramente, a nossa primeira pergunta deve ser: pode ser reaproveitado? Nós vimos na nossa aula retrasada as nossas fossas sépticas. E as fossas sépticas é um composto rico em matéria orgânica e rico em quantidade de nitrogênio. Visto que os compostos de fezes animais, sejam ela humana ou seja ela animal como o bovino, elas têm uma grande quantidade de nitrogênio, e não só de nitrogênio, mas também de amônia, visto que a amônia é um composto liberado pela urina animal. E toda a urina animal, seja ela do humano ou de equinos e bovinos, elas ficam facilmente incorporadas com a matéria orgânica discrepada pelos animais. E quando nós fazemos o composto natural desses elementos, nós conseguimos dar ao vegetal uma capacidade maior de fixação de nitrogênio. Como eu disse passadamente, a chuva faz sim a fixação do nitrogênio no solo, porém, não é o essencial para que o vegetal cresça e se desenvolva. O necessário para que o vegetal cresça e se desenvolva é o material composto, o material orgânico do qual nós podemos fazer sobre o solo. Outra maneira muito interessante de fazer a fixação de nitrogênio é a rotatividade de culturas vegetais sobre o solo cultivado. Ou seja, nós podemos fazer um plantio aí de soja ou de cana-de-açúcar e nas entre-safras fazer plantios de milho, ou até mesmo no plantio de cana-de-açúcar fazer junto com o plantios de milho, fazendo com que, na hora que entrar o final do plantio, o seu milho já esteja facilmente desenvolvido para uma safra e dê tempo até para você continuar o seu plantio de cana-de-açúcar. Visto que milho
tomate, amendoim, todos esses vegetais, eles dão uma acentuação, eles dão uma alta capacidade de desenvolvimento nitrogênico no solo, porque não são eles quem desenvolvem a capacidade nitrogenada, mas são as bactérias fixadoras que desenvolvem a capacidade nitrogenada no solo. E esses vegetais, principalmente leguminosas, eles têm a capacidade de chamar essas bactérias, de fazer a proliferação dessas bactérias, visto que eles crescem numa lateralidade sobre o solo, nas primeiras camadas de solo. E as primeiras camadas de solo das leguminosas é onde acontece a irradiação solar. Essa irradiação solar dá a temperatura adequada para o desenvolvimento das bactérias fixadoras de nitrogênio. Uma coisa bastante interessante da qual nós devemos estudar também é que, ao acontecer a chuva e o composto nitrogenado já está transformado em nitrato, quando acontece a precipitação e a precipitação leva esse composto nitrato nos nossos lençóis freáticos, fazendo grandes bolsões de nitrato nos lençóis freáticos, isso acontece um grande problema, pelo seguinte fato: o nitrato e o nitrogênio são compostos nocivos aos seres humanos. O nitrato, na sua essencialidade, quando nós vamos nos bebendo dessa água, ingerindo esta água excessivamente, e esta água ela tem uma grande capacidade de nitratos nela, ela acontece nos seres humanos, não mutações genéticas nos seres humanos adultos, mas fazem mutações genéticas nas proliferações de seres humanos, ou seja, as fecundações compostas pelos humanos, elas ficam comprometidas, causam mutações genéticas em fecundações, a grande capacidade de nitrato na água. E o nitrato na água, ele pode ser sim retirado da água, mas é um alto custo retirar nitrato da água. E quando você faz esse controle excessivo de nitrato na sua propriedade, você pode ter facilmente lençóis freáticos contaminados por nitrato. O mais interessante é o seguinte, que as bactérias fixadoras de nitrogênio, elas dão à atmosfera e elas dão ao meio ambiente, elas dão ao solo uma quantidade adequada de nitrato. Uma quantidade adequada que, se for trazida aos lençóis freáticos, elas são facilmente diluídas sem que causem mal algum aos seres humanos. Porém, saindo do âmbito da agroecologia, que é a melhor estudada aqui no momento, nós temos os compostos nitrogênicos químicos. Os compostos nitrogênicos químicos, eles dão uma elevada capacidade de bactérias fixadoras de nitrogênio, visto que a bactéria ela não precisa correr, ela não precisa se proliferar, ela não precisa se locomover para achar o nitrogênio adequado para que ela se desenvolva. Porque o homem mesmo já faz o trabalho da natureza em dar o composto químico nitrogenado a essas bactérias. E quando você dá a ela uma quantidade de alimento excessiva, não são como os animais, que ao se alimentarem, eles chegam a um momento em que se saciam da alimentação. As bactérias fixadoras de nitrogênio, elas se alimentam de uma tal forma com que, quando estão cheias, entre aspas, acontece sua divisão celular. E quanto mais se alimentam, mais existe divisão celular. Pensando no âmbito de agricultura, poxa, perfeito. Dessa maneira eu vou conseguir ter folhas mais verdes, capacidade de abertura e fechamento dos estômatos das folhas mais acentuados. Eu vou conseguir ter colmos da cana-de-açúcar ou colmos do milho, de nós e entre nós, mais sulcarosos, ou seja, mais tuberosos. E eu vou conseguir ter caules de árvores ou caules de produções de uma outra cultura mais rochosos, mais lenhosos. Então isso para o plantio de seringueira é uma beleza. Isso para o plantio de cana-de-açúcar, isso para o plantio de milho, isso para o plantio de soja, excelente.
visto que a soja ela tem uma grande capacidade de nitrato dentro das suas sementes. Porque esse nitrato dentro das sementes é o primeiro alimento do embrião de uma semente de um vegetal. Mas eu vou falar isso mais aprofundadamente mais para frente para vocês no final desses slides. E quando a gente introduz quimicamente esse nitrogênio, quando nós introduzimos quimicamente essa capacidade nitrogenada no solo, essas bactérias elas começam a se desenvolver de uma tal maneira desenfreada. E essa divisão celular delas acontece e não é maléfica a divisão celular dessas bactérias nitrogenadas. Porém, quando elas se desenvolvem, quando elas crescem e vão se multiplicando, elas soltam compostos de nitrato. Poxa, perfeito, Douglas. É isso que eu preciso. Seria isso que eu precisava se estivesse em condições adequadas e controladas para que fossem facilmente absorvidos pelos vegetais e compostos orgânicos existentes na sua propriedade. Mas quando há uma alta proliferação de bactérias, há um alto desenvolvimento celular de bactérias, uma alta produção de nitrato, esse nitrato ele fica depositado em bolsões no solo. E esses bolsões, ao serem infiltrados e chegados aos lençóis freáticos, é onde acontece o problema social, onde acontece o problema, na verdade, aí, desequilíbrio ambiental no nosso meio. E é por isso, pessoal, que os compostos orgânicos, e é por isso que os compostos de compostagem, de envolvimento de solo, plantio direto, palhada da cana sobre o solo, palhada da soja sobre o solo, palhada do algodão sobre o solo, são as maneiras mais eficazes e mais produtivas para que o seu solo seja rico em nitrogênio na capacidade adequada. Porém, pode, defendendo um pouquinho aí também o lado químico da coisa, os nossos compostos químicos, que são os nossos adubos, se for manejado por um profissional adequado, se for manejado por um profissional consciente, pode-se sim fazer os nossos compostos nitrogenados de forma química. Porém, quando um proprietário fala assim, estou tendo grande perca na minha propriedade, estou tendo grandes percas por amarelamento das folhas, os colmos da minha cultura não ficam tuberosos, e aí o profissional da qual não tem um grande conhecimento sobre o assunto fala, então vamos dar uma capacidade de porcentagem maior ao N, visto que NPK, nitrogênio, fósforo e cálcio, que são compostos existentes em adubos químicos, dos quais são introduzidos em culturas, certo? E quando este manejo é feito para que atenda às necessidades do proprietário e não às necessidades ambientais, às necessidades da cultura, é onde acontece o grande problema de crimes ambientais. Agora, quando se faz uma compostagem, quando se faz um manejo orgânico, um manejo adequado das situações de uma maneira que fique bem estabelecido o composto orgânico sobre o solo, aí sim dá ao vegetal uma capacidade natural de crescimento. Nós vamos entrar agora, pessoal, numa apostila da qual a gente vai falar um pouco sobre a compostagem. Essa apostila, pessoal, é um material da Embrapa. E esse material da Embrapa, ele é um manual de cartilha da qual eu vou pedir para o pessoal do nosso TI, da nossa tecnologia de informação aqui, para que deixem disponibilizado este material no site, visto que ele tem vários benefícios para todo profissional que queira estabelecer um meio de cultura orgânica adequada, e ele dá até parâmetros para que estes compostos, no caso aqui, será estudada a compostagem animal e a compostagem vegetal, dê à produção agrícola o manejo adequado e dê à produção agrícola uma capacidade de produção maior e mais acentuada.
Antes de entrar aqui no na nossa apostila, mas já deixando ela aqui projetada, nós hoje temos um vasto campo agrícola. Aula estudada na aula retrasada nossa, no qual nós vimos que o nosso campo agrícola ele é enorme. O nosso campo agrícola é extenso. Porém, ele não está muito assimilado, não está muito dividido nas quantidades certas e nos parâmetros certos para que se desenvolva cada alimentação. E a pecuária, ela é a que mais tem campo agrícola no nosso Brasil, nossa extensão territorial brasileira. E os produtos alimentícios de vegetais são os que menos têm campo agrícola. Porém, um campo agrícola que é existente, eles ainda faltam ser explorados, conforme visto na aula retrasada. E essa exploração justamente não acontece pela falta de tecnologia existente no mercado. Mas com a compostagem, com o composto orgânico, nós podemos ver que pode-se sim ter um manejo adequado do solo, pode-se sim ter um manejo adequado de matéria orgânica implantada no solo, uma adubação adequada no solo, de uma maneira com que faça uma produção mais acentuada do que você tem agriculamente falando. Só para a gente ter uma ideia aqui, voltando aí para nossas usinas de cana-de-açúcar. Todo aquele bagaço de cana-de-açúcar produzido na moenda e toda aquela lavagem das fuligens, das chaminés e toda aquela secagem que acontece nos rolos compressores, dos quais fazem toda a retirada dos compostos, dos caldos de cana-de-açúcar, eles podem ser facilmente revolvidos e retirados da produção de cana-de-açúcar, fazendo-se compostagem com dejetos animais e até mesmo com ureia, de uma forma com que dê à produção de cana uma devasta e uma rica produção orgânica, fazendo com que a sua produtividade anual de cana-de-açúcar aumente 10% anualmente. Mas existem vários parâmetros da compostagem que devem ser bem estudados e estabelecidos na sua produção, que não podem ser fugidos, não podem ser alterados e têm que ser seguidos à risca. Parâmetros quanto temperatura, umidade, aeração. O que é aeração? Capacidade de troca oxigenada das bactérias aeróbicas e do composto orgânico. Do pH. Esse pH ele tem que ser o quê? Ele tem que ser alcalino, não pode ser químico. Não pode ser químico, visto que pH até 5, composto químico. De até 7, químico. De 7 a 14, alcalino. E tipo de compostos orgânicos existentes e tipos de nutrientes disponíveis. Deve-se fazer um estudo na propriedade da qual nós estamos trabalhando para nós identificarmos quais os tipos de compostagem que podem ser trabalhados e podem ser tratados nessa propriedade. Se eu tenho aqui uma produção de cana-de-açúcar e eu tenho logo do lado uma produção bovina, uma produção de gado, uma produção de carneiro, todo o dejeto desta produção animal, ela dá um revolvimento na produção vegetal, fazendo com que o composto nitrogenado da produção vegetal se estabeleça muito bem com o composto vegetal dos excrementos animais. Aí, com as bactérias aeróbicas existentes nesse composto orgânico, é que vai acontecer a putrefação e vai acontecer o desenvolvimento orgânico desta compostagem. Aqui, algumas curiosidades deixadas no texto, que é de Keough, em 1985, que ele define a compostagem como sendo um processo controlado de decomposição microbiana, de oxidação e oxigenação de uma massa heterogênea de matéria orgânica. O que ele quis dizer aqui?
A compostagem ela deve ser sempre revolvida em tempos a tempos, fazendo com que todo o composto hidrogenado, todo o composto de nitrogênio que está proveniente nas profundezas dessa compostagem, voltem novamente à superfície. Por que isso? Quando se faz um controle com bactérias pela sua multiplicação celular, há uma elevação de temperatura. Elevação de temperatura que nós vamos ver mais para frente a quanto ela deve ser estabelecida. E esta elevação de temperatura ela é muito bem-vinda quando chega aos seus 70 graus centígrados e chega facilmente aos 70 graus. E esses compostos devem ser sempre tirados leituras de temperatura do seu interior para ver quanto tem de temperatura. Quando essas temperaturas estão elevadas acima de 70, já se torna prejudicial o seu composto orgânico. Porque quando as temperaturas ficam muito elevadas, quer dizer que a proliferação de bactérias está muito acentuada. E essa proliferação de bactéria acentuada e acima do nível estabelecido para a produção de compostagem causa ao composto orgânico um cheiro característico. E esse cheiro característico atrai moscas. E essas moscas logo botam seus ovos e fazem sua proliferação também. Agora, quando esse manejo está controlado a 70 graus centígrados, além de matar todos os agentes patogênicos, o que são agentes patogênicos? São os agentes causadores de doenças. Porque nós trabalhamos com fezes humanas, tratados, é lógico, e com fezes animais. E fezes animais de todo mamífero contém, em estudos já estabelecidos, mais de 50 tipos de agentes patogênicos que podem ser transmitidos ao homem ou a qualquer animal mamífero ou aves. E quando chega a 70 graus centígrados, já é o parâmetro ideal para que mate toda a proliferação de ovos e toda a proliferação de pragas e toda a proliferação de agentes patogênicos. 70 graus centígrados é a temperatura ideal para que a sua compostagem esteja bem estabelecida. E aqui, a agricultura e pecuária produzem quantidade de resíduos como dejetos animais e restos de culturas. Se a gente for pensar aqui no nosso âmbito de cana-de-açúcar, a quantidade de palha que ela tira, a quantidade de bagaço retirado das moendas, ela é excessiva. É uma grande quantidade de bagaço que se tira de uma palha de cana-de-açúcar. E essas palhas, elas têm dois benefícios. Na verdade, elas têm vários benefícios, que são retratados na agroecologia de uma seguinte forma. Todo o ciclo agroecológico de uma usina de cana-de-açúcar, na verdade, é um ciclo contribuinte para o meio ambiente. Todo bagaço proveniente da moenda, ou ele pode ser revertido para a queima, que se transforma em energia pelos rotores existentes nas usinas. É da seguinte forma: a palhagem entra dentro das chaminés, as chaminés fazem a queima, essa queima libera o vapor, esse vapor roda os moinhos, roda os motores que fazem a força motriz, e essa força motriz se transforma em força elétrica pelos rotores existentes dentro das usinas. E toda essa energia elétrica, ela é essencial para a toca, na verdade, para tocar as moendas, para tocar as grandes esteiras existentes nas usinas e para tocar a energia até mesmo das propriedades. E existem usinas até que vendem energia elétrica para as companhias existentes na cidade. Mas não somente a queima para a produção de energia elétrica, há também a retirada da palha da cana-de-açúcar, introduzindo sais minerais e complexos vitamínicos, dos quais são introduzidos dentro dessa palha, que viram compostos de rações. E essas rações são voltadas à produção de equinos, à produção de bovinos, à produção de suínos, à produção avicultúrica e até também a de cachorros também, rações animais de cachorros.
esses são alguns parâmetros da palhagem da cana-de-açúcar, são alguns parâmetros da quantidade de bagaço produzido pela cana-de-açúcar. Outro meio introduzido também pela cana-de-açúcar é a retirada desse bagaço, introduzidos em campos vastos onde há, como visto lá em cima, temperatura, umidade, aeração, pH e o tipo de composto orgânico que é a palhada ou o bagaço da cana-de-açúcar. E quando se retira esse bagaço e é levado a campos, há a introdução de ureia, há a introdução de compostos animais e há também o revolvimento dessas leiras de compostagem de uma tal forma com que esse composto fique bem estabelecido no meio ambiente. Todavia, quando manipulados adequadamente, podem suprir aos sistemas agrícolas. O que a gente consegue ver aqui, pessoal? Que tudo que é produzido numa produção agrícola pode ser facilmente revertida para a mesma. Ou seja, numa palhada de cana-de-açúcar você pode ter naturalmente uma produção de energia elétrica, você pode ter venda desse composto vitamínico que é a palhada da cana-de-açúcar, que na verdade é o bagaço justamente com compostos que são vendidos, e entre outros. Mas o que dá essa fibrose à cana-de-açúcar? O que dá essa fibrose ao milho? Quando você aumenta a capacidade de nitrogênio no solo, visto que o nitrogênio, na forma adequada aos seres humanos, eles conseguem desenvolver a capacidade fibrosa dos tecidos do ser humano ou de um animal. Nos vegetais é a mesma coisa. Ela desenvolve a capacidade fibrosa de um vegetal. E essa capacidade fibrosa do vegetal faz com que os vegetais tenham um colmo maior. E esse colmo acentuado de uma forma maior consegue armazenar a sacarose consegue armazenar mais sacarose. E quando se armazena mais sacarose, quando se tem mais fibrose, o que acontece? Quando se tem mais fibra, na verdade, né? Quando tem mais fibra nesse caule da cana-de-açúcar, nesse colmo da cana-de-açúcar, é aí onde você consegue ter mais produção de bagaço, é onde você consegue ter mais produção de ração, consegue ter mais produção de energia elétrica e consegue ter mais produção de compostagem. E esta compostagem pode ser usada diretamente na cana-de-açúcar, ou pode ser vendida para usar em plantios de soja, em plantios de milho, em plantios de leguminosa, pode ser introduzidos em outros plantios de outras culturas. E aqui mais para frente a gente tem o que é composto orgânico. Aqui a gente vai conseguir estabelecer o que é o composto orgânico. O material traz o seguinte: é o material obtido da compostagem, possui cor escura, é rico em humus e contém de 50% a 70% de matéria orgânica. Todo composto orgânico, todo composto, ele possui essa cor escura naturalmente, justamente porque a putrefação, ou seja, a decomposição do material, e toda decomposição do material dá a ele a coloração preta, a ele a coloração escura. Quanto mais escura a coloração, mais você consegue ver que está acontecendo a capacidade normal de humus no seu composto orgânico. E esse material de composto tem que ser de 50% a 70% de matéria orgânica. Então, quando você vai introduzir um composto orgânico, deve ser obtido de 50% a 70% de matéria orgânica. E quais é o restante de 30% ou 50%? Esses 30% ou 50% são introdução de ureia, introdução de sais minerais, revolvimento de leiras e também a quantidade de solo que se incorpora no produto da compostagem também. Por isso que deve-se evitar o solo se incorporando na compostagem. Mas nós sabemos que é quase que impossível fazer este manejo sem que o solo seja infiltrado no material do composto. E por que o composto não pode ter quantidade de solo? Porque o solo, por seu natural, ele consegue retirar a quantidade excessiva de graus centígrados de temperatura do composto orgânico, dando a ele temperaturas mais amenas.
E quanto mais elevada a temperatura, maior é a capacidade de proliferação das bactérias fixadoras de nitrogênio e mais é a proliferação de bactérias que causam a putrefação do composto orgânico. É classificado como adubo orgânico, pois é preparado a partir de estercos animais e restos vegetais, que em estado natural não tem valor agrícola. Como que é retratado isso daqui? Quando você faz uma colheita, ou seja, ela de cana-de-açúcar ou de milho, fica sobre o solo aquela palhada natural sobre ele. Aquela palhada, ela vai começar a se beneficiar no solo, vai começar a beneficiar a cultura, justamente no próximo plantio ou até mesmo na próxima brotação da sua cana-de-açúcar. Por quê? Toda palhada, por estar rica em nitrogênio e estar rica em fibras, ela deve ser quebrada as suas moléculas para que se transforme em composto. E essa quebra de moléculas para que se transforme em composto, ela é demorada, vista que a capacidade de bactéria de fazer essa quebra, ela é mínima. Ou seja, ela é gradativa. Ela faz de uma maneira lenta, mas vai fazendo de uma maneira com que ela aconteça. E quando essa produção de composto vai ficando lentamente, essa palhada ela não consegue dar ao vegetal a capacidade necessária de matéria orgânica. Então, quando você faz um composto e ele é revolvido ao solo, aí sim ele tem um manejo adequado para a produção da sua cultura. Bom, pessoal, a gente conseguiu ver aqui um pouco do que é compostagem e o que é o composto orgânico. Na próxima aula a gente vai estar estudando mais sobre como é feita a produção e o beneficiamento dessa produção na cultura, visto que é essencial a aprendizagem do ciclo da água, do ciclo do nitrogênio, para que entre agora na compostagem. Porque é a compostagem que vai dar vida aos vegetais e que vai dar a umidade e vai dar a matéria orgânica adequada para o seu solo. Uma boa noite, pessoal, e até a próxima aula.